Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma mensagem para a nossa edificação espiritual. Mas antes de começar a mensagem de hoje, eu quero aqui deixar para você uma observação. Olha só, quando eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, trazendo para a nossa edificação espiritual, eu não estou me referindo a tal pessoa, eu não estou me referindo a alguém, eu não estou me referindo àquele ou àquela, como eu já disse. Eu estou me referindo aqui a transmitir a palavra de Deus. Todas as pessoas que quiserem ouvir esta palavra podem ficar à vontade. Esta é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus. Não é a minha palavra, é a palavra dele. É ele quem fala através da sua palavra. Eu sou somente uma mensageira para trazer para você que está ouvindo a mensagem do Senhor. E se de alguma maneira essa palavra falou com você, é porque Deus está chamando a sua atenção para que você venha olhar para dentro de você e pedir para Ele entrar e fazer a mudança na sua vida. A palavra de Deus, ela é já explicada. Nós só temos que estudar um pouco mais, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela é muito profunda. Ela é reveladora. Ela se revela a cada dia para nós, ela se revela a cada dia para cada um de nós. Então essa observação que eu quero deixar aqui para vocês é para que vocês entendam. Até as imagens ilustrativas que eu coloco aqui nessa mensagem. Essas mensagens, essa imagem de ilustrativa não são referindo-se a ninguém. Somente são imagens ilustrativas que eu estou postando aqui para você entender melhor a palavra, para você receber a palavra e você entender de fácil entendimento, né, a palavra do Senhor. Jesus, quando ele ia explicar alguma coisa para os discípulos, ele pegava uma parábola, uma coisa simples do dia a dia, e falava assim: olha, meus discípulos, eu vou aqui trazer para você uma revelação do que é o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Olha, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi encontrado. Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, esperança. Então, o Senhor, ele sempre trazia uma palavra para nós, para explicar a sua mensagem. Então, tudo que eu colocar aqui nessas mensagens ilustrativas, eu vou repetir de novo, porque tem gente que não entende. Não é direcionado a ninguém. Não confunde as coisas. Essa é a palavra de Deus. Essa mensagem aqui é do Senhor, é a Bíblia Sagrada, é o que está escrito nessa palavra. Então eu quero dizer para vocês aqui, antes de começar a mensagem de hoje, que você preste atenção no que o Senhor está falando através da sua palavra, usando a minha vida para a nossa vida. Porque quando eu estou falando, eu também estou aqui, recebendo a palavra de Deus. Eu também estou me edificando, tá bom? Então, que esteja aí bem esclarecido e você entenda que essa palavra aqui é a palavra de Deus. Que Jesus, quando ele quer falar, ele fala de várias maneiras. Vamos dar início aqui à mensagem de hoje, que tem por título aí: porque nem só de pão viverá o homem. O que significa aí essa frase bíblica? Vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 4, que diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta frase, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus, significa que a palavra de Deus é sustento e fundamental no qual o homem precisa, o poder sustentador de toda a vida. Não é um pedaço de pão,
Como você pode olhar aí na imagem ilustrativa, isso aí é somente uma imagem ilustrativa para você entender a mensagem de hoje. Mas é a palavra que procede da boca de Deus e alimenta-se da palavra e é a primordial para a nossa vida do que alimentar-se do nosso pão diário. Mas preste atenção, não quer dizer que não é para você se alimentar, não quer dizer que não é para você fazer suas refeições, não é isso que estamos ensinando aqui. É que muitas das vezes o que nós precisamos é de se alimentar espiritualmente. Porque muitas das vezes, quando nós estamos com fome, de uma certa maneira, nós nos alimentamos ali e pronto, tá saciado. Mas espiritualmente, a nossa alma, ela necessita desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus, que é uma palavra, que é um refrigério de alma, que é uma paz interior que só Jesus pode dar para nós. Então esse é o pão espiritual que a palavra de Deus está se referindo no dia de hoje para nós. Então essa declaração, nem só de pão viverá o homem, é mencionada primeiro na Bíblia, no Antigo Testamento. Ela faz parte da exortação aos israelitas no deserto, que tinham que manter sempre em memória as bênçãos do Senhor durante a peregrinação, lá no deserto. Você vai ler Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 3. Aqui vale lembrar que dizer que os israelitas se alimentam durante sua jornada no deserto pelo maná, que lhes foi enviado por ordem de Deus, isso significa que o alimento que manteve o povo de Israel vivo era o fruto do decreto de Deus. Era o resultado da palavra que saiu da sua boca. Então, na verdade, era a palavra de Deus que mantinha os filhos de Israel vivos, não o pão diário que vivia ou que vinha pelo maná, Você agora vai saber o que significa maná. O maná era uma substância provida milagrosamente por Deus, que servia como principal alimento dos israelitas durante a peregrinação no deserto. Existem aí muitas dúvidas entre os cristãos acerca dessa provisão divina. E neste texto entenderemos o melhor e que o maná é mencionado e o que significa. A palavra maná é um tipo de transliteração aproximada de um termo hebraico que aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 16, versículo 31. No entanto, Êxodo 16, versículo 15, lemos sobre o momento em que o povo de Israel descobriu o maná. Quando os israelitas vinham para aquela substância, viram eles na superfície do deserto, eles perguntaram: o que é isto? Assim, a expressão que é, no hebraico, men, parece ser a tradução literal desse termo, ou seja, proveniente, provavelmente, significado de maná, que se refere à qualidade misteriosa de um mantimento divino. Maná era um pequeno arredondado com coloração embranquecida que parecia semente de coentro bedélio. Então, quando exposto ao sol, o maná derretia. Seu gosto era adocicado, semelhante a bolos de mel. Êxodo 16, versículo 31. Faça essas leituras aí. Mas também lembrava-se de uma forma de bolos amassados com azeite. Leia Números 11, versículo 8. Então essa foi uma explicação para você aí do que é maná. Mas você pode fazer as leituras que eu te falei para você entender. Depois do Novo Testamento, o Senhor Jesus também fez a citação dessa exortação ao responder Satanás durante a tentação no deserto. Você vai ouvir, se você quiser, essa mensagem aí, que eu vou colocar aqui no início dessa mensagem, vai aparecer aí, lições que nós vamos aprender com Jesus no deserto. Você pode ouvir, com certeza você vai se edificar. Nós vimos que nessa tentação Jesus passou por algumas provações. E nesse estudo bíblico, um pouco mais, nós vamos saber sobre o significado da frase nem só de pão viverá o homem.
No capítulo 8 de Deuteronômio, faz uma exposição acerca do cuidado de Deus com os israelitas durante os 40 anos que andaram pelo deserto. Sem a proteção e a provisão divina, facilmente eles teriam sido destruídos. Nós também, se nós não estivermos sendo cuidados por Deus, de certa maneira seremos destruídos, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz que se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos já tinham nos engolidos vivos, né? Você pode ler aí, Salmo 124, do versículo 1 a 8, você pode fazer essa leitura aí, que o Senhor, se não estivesse do nosso lado, os nossos inimigos já tinham nos engolidos vivos. Então, se não fosse a provisão do Senhor em cuidar do povo de Israel, como também cuida de nós já tínhamos morrido, né? Então, por causa do ambiente daquela época lá no deserto, um ambiente hostil, por exemplo, a fome e a sede eram grandes desafios a peregrinos, né? Naquele tempo, se Deus não tivesse intervindo, os israelitas certamente teriam morrido de fome e de sede. Mas os filhos de Israel eram duros e rebeldes. Por vezes eles murmuravam contra Deus e se rebelaram contra a liderança de Moisés. Apesar de todo o cuidado divino, eles tentaram a Deus e eles duvidaram da sua fidelidade e questionaram a sua presença e provisão. Não é diferente, né? Para nós no dia de hoje, Deus está cuidando, Deus está ali mantendo aquela pessoa, está sustentando, não deixando faltar nada. Só porque falta uma coisinha de nada, só porque falta ali alguma coisa, né? A pessoa fica murmurando, começa a ficar duro de coração, se rebela contra Deus e fala assim, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Olha, cuidado com isso, tá? Porque Deus está olhando você sim. Deus é quem cuida de você. Deus é o Senhor Jesus, é quem providencia o pão de cada dia para você. É o Senhor Jesus que manda a provisão financeira para você comprar sua roupa, seu alimento, comprar aquilo que você quer. É Jesus quem manda para você. Não é o vento, não é não sei mais quem, fulano, ciclano. Sim, você trabalha, mas quem manda é o Senhor. É Jesus, o Senhor Deus, é quem manda o sustento para você. Então não murmure, agradeça a Deus todo dia. Senhor, obrigada, Senhor, por mais esse pão, para a roupa, pelo calçado, Senhor, pelo vestido, Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, o Senhor é bom, meu Deus. Então agradeça o Senhor pelo pão, não seja duro de coração, só porque falta uma coisinha de nada, você já começa a murmurar. Não faça isso. Adore ao Senhor, louve ao Senhor e agradeça ao Senhor todos os dias da sua vida pelo mantimento, pelas provisões que Ele manda para a sua vida. Então, em certas ocasiões, Deus proveu os israelitas com a finalidade de lhes ensinar importantes lições sobre a fé, a confiança nele. Uma dessas ocasiões foi justamente aquela que Deus alimentou os israelitas com o maná, que eu expliquei para você aí anteriormente sobre o maná, o que é o maná. Por isso, o texto bíblico diz, Deuteronômio 8:3, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Tá vendo? Tá vendo como o Senhor, Ele faz com que você entenda que Ele é que provê para você e Ele permite acontecer as coisas na sua vida. É Ele que permite, não é o homem. Não é nada. Outra coisa que permite acontecer na sua vida é o próprio Deus. É como diz o versículo de Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te sustentou com maná. E tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Então Deus providencia tudo e permite tudo na tua vida. Então Deus permitiu que os israelitas tivessem fome para que eles pudessem entender, né, que o Senhor era quem o alimentava e que eles confiassem no Senhor e que Ele lhe daria a provisão.
Isso deveria ser um lembrete para os israelitas sobre a fidelidade de Deus. A exortação, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, aponta diretamente para a provisão de Deus e para a fidelidade da sua palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, o tentador lhe propôs provar que ele era o Filho de Deus, ao transformar pedras em pão. Naquela ocasião, Jesus estava com fome, porque havia jejuado 40 dias e 40 noites. Mas Jesus respondeu ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele vai sempre procurar o seu ponto fraco. Aquilo que você sente que é a tua fraqueza, o Satanás vai lá e te perturba. Eu digo para você que se você sabe que você tem uma fraqueza aí na sua vida, Satanás, ele vai te provar nessa área. Ele vai mostrar para você que você é dependente daquilo. Ele vai mostrar para você que você é capaz de até ultrapassar e desobedecer a Deus para você conseguir isso que a sua fraqueza pode lhe fazer ir procurar. Ou seja, vou lhe dar exemplos aqui. Tem pessoas que ele não consegue parar de beber. Beber assim, bebida alcoólica. Aí ele vai lá, o diabo vai, manda uma pessoa lá na casa dele, na casa dela, e vai assim, ó... Olha aí, rapaz, vamos comemorar aqui, que não sei o quê, começa a falar lá, entendeu? Vamos comemorar aqui, ó, e começa a festejar lá. Aí o cara que já tá, né? A mulher que já tá querendo se afastar do alcoolismo, o diabo pega e manda alguém lá com álcool para oferecer para aquela pessoa, entenderam? Então é isso, é a fraqueza do ser humano. Às vezes uma pessoa, o que é que ele faz? Ele envia uma pessoa pior do que ele para fazer com que aquela pessoa seja mais ambiciosa ainda, que aquela pessoa é como se fosse um gatilho. Na mente daquela pessoa por trás tem um gatilho que incita aquela pessoa a ser ambicioso, a ser ambiciosa, né? A querer aquilo de qualquer jeito. Não, eu tenho que conseguir. Olha só. Preste atenção, isso é uma fraqueza que o diabo está usando essa pessoa para colocar você em situação difícil. Se você sabe que alguma coisa te faz mal, por que você fica lá? Me diga. Não me diga não, responda para você mesmo. Eu vou colocar aqui 2 mensagens aqui logo abaixo. Uma eu vou colocar que o Senhor é o pão da vida e a outra eu vou colocar que tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Cuidado, viu? Tudo é lícito para você fazer, mas nem tudo te convém. Então vigie, tenha cuidado. Então, aqui a palavra do Senhor está falando que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No contexto imediato de Deuteronômio 8:3, toda a palavra que sai da boca de Deus provavelmente é uma referência direta à palavra de Deus, que orientou o povo pelo deserto, segundo a sua ordem, proveu o maná, mas essa verdade nos leva a um contexto ainda mais amplo do poder da palavra de Deus, revelado em toda a Escritura. Nem só de pão viverá o homem, é porque o verdadeiro alimento é indispensável para você, para a vida e toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra de vida. Então, vamos observar a expressão toda a palavra que sai da boca de Deus também faz referência à palavra do seu poder. Isso significa que essa expressão é uma indicação do poder criativo e sustentador de Deus. Como diz os comentaristas bíblicos, a palavra que sai da boca de Deus é a onipotência de Deus exercida na criação e na preservação de sua palavra. E a ordem eficaz Salmos 33, versículo 6. Aqui vale lembrar que quem escreveu essa palavra foi o salmista. Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos. Portanto, a palavra de Deus, do Criador e sustentador de todas as coisas, e o genuíno fonte de sustento da vida. O homem pode ter toda a substância de pão em abundância, mas
Não é isso que realmente lhe garante a existência. Por isso, nem só de pão viverá o homem. Tudo o que temos, devemos à palavra de poder que sai da boca de Deus. É importante perceber nessa frase bíblica, nem só de pão viverá o homem. Ele diz que sendo uma fonte de sustento, mais é importante do que o pão, que é a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela nutre as nossas necessidades espirituais de uma maneira que nos beneficia eternamente, em vez de simplesmente prover um alívio temporário de fome física, né? Porque você come ali, daqui a pouco você tá com fome de novo, né? Portanto, enquanto que o pão sacia temporariamente a fome física, a palavra que procede da boca de Deus sacia eternamente a fome espiritual. Aquele que deposita totalmente a sua confiança no Senhor sabe que jamais será desamparado. Isso porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Receba essa palavra no dia de hoje, que nem só de pão você viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aquela que te anima, aquela que te alegra, que faz você ter vida, vigor, ânimo para seguir em frente. Espiritualmente falando, quando você está bem espiritualmente, você vai estar bem em todas as áreas. Pelo menos na área espiritual é a mais importante. Mesmo que em alguma área você não esteja bem, mas que espiritualmente você esteja robusto, com felicidade, com vigor, com a presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E para finalizar, eu quero deixar um pequeno louvor aqui para a nossa edificação espiritual. E você vai se edificar muito com esse louvor que estarei aqui trazendo para você. Vamos ouvir. Cante comigo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus, não vejo razão pra minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Que Jesus abençoe a vida de vocês.